Comunidades online que romantizam criminosos não são novidade, mas recentemente vi um caso único: pessoas fingindo ser o autor e as vítimas de um assassinato em massa em 2023. Fica ainda mais estranho ao perceber que eles compartilham fotos e vídeos da cena do crime e das vítimas antes do incidente, aparentemente indisponíveis publicamente na internet. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais como este. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi, ou aqui para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Thanks abaixo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo aborda temas potencialmente perturbadores, incluindo um massacre a tiros. Recomenda-se discrição ao espectador? Clique no link na descrição para virar membro do Ko-fi e ver uma versão mais longa, editada e sem anúncios deste vídeo, com detalhes extras não incluídos aqui. Em 3 de maio de 2023, Kosta Kekmanovic, de 13 anos, entrou na escola primária modelo Vladislav Ribnikar, em Belgrado, onde estudava, e atirou contra estudantes e funcionários, matando 9 alunos e um segurança, além de ferir 5 alunos e uma professora. Nunca se determinou o motivo dele. Ele planejou o incidente por um mês e listou alunos que queria atingir, embora nunca tenha sofrido bullying, tornando incerta sua motivação de vingança. Ele foi descrito como um aluno quieto e academicamente bem-sucedido. Ele não estava sob efeito de drogas e disse que tinha bom relacionamento com o pai, além de descrever a mãe como carinhosa, compassiva, inteligente e justa. Algum tempo após o incidente, Kosta disse que havia mudado de ideia e se arrependia de ter cometido o crime, afirmando que, se pudesse voltar no tempo, não faria isso novamente. Como tinha menos de 14 anos de idade de responsabilidade criminal na Sérvia, ele não pôde ser acusado e foi internado em um hospital psiquiátrico. Os pais dele foram condenados por não guardarem corretamente a arma usada no incidente. Seu pai, Vladimir, foi condenado a 14 anos e meio de prisão e sua mãe, Miliana, a 3 anos. Também foram responsabilizados em diversas ações civis movidas por pais e familiares das vítimas. Não digo que os pais de Kosta não tenham responsabilidade, mas é estranho o pai ser condenado a mais de 14 anos de prisão, enquanto o próprio Kosta não foi acusado criminalmente. Vladimir levou Kosta a um estande de tiro para ensiná-lo a atirar, e hoje vê que não foi uma boa ideia, mas como poderia prever que seu filho atacaria e mataria colegas de classe? Parece também que ele guardava as armas em um cofre e Kosta descobriu a senha. Ele não deixou as armas largadas. Os pais dele podem ter sido irresponsáveis e até merecessem prisão, mas, salvo engano, 14 anos e meio parece excessivo para um crime que ele não cometeu, ainda mais considerando que Kosta teve uma boa criação. Por outro lado, acho igualmente absurdo que Kosta nunca tenha enfrentado nenhuma acusação legal. Ele tinha cerca de 13 anos, não era um adulto, mas já sabia que assassinato é errado. No dia seguinte, o governo reduziu a idade mínima de responsabilidade criminal de 14 para 12 anos. Se esse crime ocorresse hoje por alguém com a mesma idade, essa pessoa seria processada. Essa é a história de fundo do mistério de hoje, que descobri no Reddit em uma postagem intitulada Encontrei perfis falsos no Facebook se passando por vítimas do tiroteio em uma escola na Sérvia. O que está acontecendo? Vamos ler as postagens e depois checar os perfis. Você deve se lembrar do tiroteio em escola que chocou a Sérvia há 2 anos. 9 alunos e um segurança foram mortos. O que mais me chocou foi encontrar por acaso o Facebook de uma das meninas assassinadas.
No começo, achei que era o perfil verdadeiro dela, mas logo fiquei desagradavelmente surpresa ao descobrir que existe uma série de perfis falsos no Facebook se passando pelas crianças assassinadas, incluindo o atirador Kosta Kekmanovic, entre outros. O conteúdo desses perfis é perturbador e confuso. Muitos deles têm outros perfis semelhantes em sua lista de amigos. Não tenho certeza se todos os perfis foram criados pela mesma pessoa ou por um grupo de pessoas diferentes, mas percebi uma espécie de dinâmica de fã-clube ou de interpretação de papéis. Por exemplo, o perfil de uma das vítimas mostra que ela estava em um relacionamento com o atirador. Esses perfis costumam postar animações em vídeo com fotos das crianças e aparentam simpatizar com as vítimas, mas isso é feito de forma bastante perturbadora. O que mais me confunde em toda essa história é o fato de que, se eu entendi corretamente, a maioria desses perfis publica em indonésio, e as pessoas que comentam também parecem ser indonésias. Eu não vejo absolutamente nenhuma conexão com a Sérvia e não entendo por que esse caso seria tão relevante na Indonésia. Alguém postou nos stories uma foto da sala após o tiroteio, mostrando corpos de crianças e sangue no chão. Eu sou alguém dos Balcãs e posso te garantir que a mídia cobriu essa história dia e noite, mas eu nunca vi essas fotos e nem acreditava que elas existiam. Eu não faço ideia de como algo assim poderia ter viralizado. Estou confusa e perturbada com o que vi. Eu sei que algumas pessoas estão super envolvidas na cultura de fanpages e em interpretar personagens tipo de séries ou filmes, mas isso aqui é um nível completamente diferente. Sinceramente, eu não entendo como o Facebook permite uma coisa dessas. Já ouvi falar de comunidades online que romantizam assassinos e pessoas depravadas, de Ted Bundy a Charles Manson. Você deve se lembrar do ano passado, quando Wade Wilson foi condenado à morte pelos assassinatos de Christine Melton e Diane Ruiz. Esse cara literalmente estrangulou duas mulheres, atropelou uma delas várias vezes com um carro e depois disse à polícia que faria tudo de novo. Ainda assim, via edições no TikTok com emojis de coração, músicas românticas ao fundo e comentários dizendo que ele é bonito demais para morrer ou que gostariam de ser a próxima vítima. Foi sinceramente insano, mas infelizmente não surpreendente, já que isso acontece toda vez que alguém minimamente atraente comete um crime grave. E eles nem precisam ser atraentes. Às vezes, as pessoas sentem empatia por quem teve um passado difícil e acabam minimizando seus crimes, agindo como se qualquer um faria o mesmo. A descrição das contas do Facebook nessas postagens parece diferente. Essa é a primeira vez que vejo vários perfis diferentes que estão se passando não só pelo autor de um crime, mas também pelas vítimas, e todas essas contas estão interagindo entre si. O fato de a conta de Kosta estar em um relacionamento com a conta de Mara, uma das vítimas, é realmente bizarro e muito desrespeitoso. Se você olhar as contas deles, não estão mais em um relacionamento. Não sei quando ou por que removeram, mas ainda interagem. Recentemente, a conta de Kosta estava em um relacionamento com Andrea, outra vítima, mas isso também foi removido depois. Voltando mais no tempo, Andrea estava em um relacionamento com outra vítima, Angelina, então parece que todos eles apenas trocam de vez em quando. Se várias pessoas gerenciam essas contas, é possível que se conheçam na vida real, tenham tido um relacionamento e publicado isso em perfis falsos. Mas, sinceramente, eu realmente não faço ideia. O que é estranho é que, embora a conta de Kosta use o nome dele em sérvio, as fotos que eles postam não são do Kosta. A postagem no Reddit afirma que a maioria dos perfis publica em indonésio, sugerindo que quem os controla é indonésio, mas a pessoa nas fotos do perfil do Kosta não aparenta ser indonésia. Eu diria que eles possivelmente parecem coreanos. O mesmo serve para as fotos na página da Andrea, onde a pessoa parece mais coreana que indonésia. Elas também estão todas muito editadas, a ponto de eu nem ter certeza se algumas delas eram fotos reais originalmente ou se foram geradas por inteligência artificial. Existem fotos parecidas com a Kosta e as vítimas que não achei em nenhum outro lugar online. Não sei se conseguiram acessando os Facebooks reais deles ou se são geradas por inteligência artificial.
A pessoa que postou no Reddit relatou que uma das contas publicou um story com foto da sala de aula após o incidente, mostrando as vítimas e sangue, imagem nunca divulgada publicamente. Eu também achei essa foto, não vou compartilhá-la aqui, mas ela apareceu no perfil da Andrea em abril, com legenda "Única amiga próxima da Costa". Também há fotos misturadas em vídeos estranhos, aparentemente tiradas na escola durante uma assembleia após o incidente. Como estão encontrando essas fotos? Além da questão de por que essas pessoas estão fazendo tudo isso, acho que esse talvez seja o maior mistério do caso. Algumas das fotos da Costa e das vítimas podem até ser deepfakes, mas como eles estão conseguindo acesso a fotos da cena do crime e imagens de dentro da escola após o incidente? A menos que as fotos da cena do crime também sejam feitas por inteligência artificial, mas não parecem ser, não vejo outra explicação. Essas fotos devem existir por aí, mas isso só mostra como essas pessoas são obcecadas pelo caso, ao ponto de cavar fundo para achar imagens que não são fáceis de encontrar. Quanto às fotos da turma, fico pensando se eles encontraram os verdadeiros colegas das vítimas nas redes sociais e repostaram fotos que eles tinham compartilhado. Se for o caso, é assustador, mas sinceramente nada me surpreende mais. Quem estaria por trás disso também é um mistério. Pode-se supor que sejam pessoas da Indonésia, pois o idioma usado é esse. Não entendo por que pessoas de lá são tão obcecadas por um crime ocorrido em outro continente. Mas nem todos os perfis estão sempre escrevendo em indonésio. Já vi interações em Khmer, idioma do Camboja, além de tailandês, malaio e sérvio. É estranho que pareça haver uma ou mais pessoas indonésias ou de outro país do Sudeste Asiático. Elas estão se passando pelo autor sérvio e pelas vítimas desse crime, enquanto também publicam fotos editadas de pessoas que parecem ser coreanas. Simplesmente não há consistência aqui. Vários posts também são muito perturbadores. Por exemplo, na página de Costa apresentava vídeos editados de Maura, Andrea e Caterina com a legenda: "Me desculpem, vocês três, sinto tanta falta de vocês, podem voltar à vida?" Outro mostrava fotos de Andrea com a legenda: "Feliz dia, durma bem, minha amiga." Postagens supostamente mostram as roupas finais usadas pelas vítimas no dia do incidente. Não sei como eles saberiam o que elas vestiam, pois não encontrei essa informação online. Também há fotos mostrando réplicas da cena do crime criadas no Roblox. E não para nesses perfis. Existem inúmeros grupos públicos dedicados ao incidente, onde as pessoas postam vídeos editados de Costa e das vítimas, e alguns até defendem Costa, dizendo que ele foi a verdadeira vítima de tudo isso, que a culpa foi das vítimas e que ele foi intimidado por elas, então foi forçado a cometer o crime. Um grupo particularmente preocupante toma um rumo totalmente diferente e apresenta fotos de crianças pequenas postadas por participantes anônimos com comentários altamente inapropriados, o que me faz pensar se há alguns pedófilos nessa comunidade. Não são só os grupos que me deixam desconfiada quanto a isso, também há comentários nos perfis falsos escritos por perfis que parecem ser de adultos reais. Eu não sei se esses adultos sabem o que está acontecendo aqui, mas esses perfis estão se passando por uma assassina em massa e pelas vítimas, ou se eles simplesmente acham que são crianças de verdade só brincando. Se você nunca tivesse ouvido falar do incidente antes e não soubesse quem é a Costa ou quem são as vítimas, é totalmente possível que você não entendesse o que estava acontecendo só pelos perfis. O perfil da Costa não diz claramente: "Estou fingindo ser uma garota de 13 anos que matou colegas de classe." De todo modo, adultos interagindo com esses perfis é estranho. Ou eles sabem que esses perfis são falsos, e nesse caso, por que estão se envolvendo nessa insensibilidade? Ou eles acreditam que são crianças de verdade, e aí, por que estão tentando conversar com crianças que não conhecem? E mais ainda, por que estão tentando conversar com crianças online que não conhecem? Não vou mostrar esses perfis de adultos neste vídeo, pois não tenho provas concretas de que fizeram algo errado. Acredito que alguns sejam só parentes das pessoas dessas contas, mas, se não forem, certos comentários são bem preocupantes.
Vão desde pessoas apenas dizendo oi ou fazendo comentários normais, até outras comentando emojis de olhos de coração e chamando as vítimas de lindas ou bonitas. Outros comentam sentir falta das vítimas, mesmo sem nunca tê-las conhecido. É simplesmente bizarro e nada disso me parece certo. Também existem várias contas que interagem com esses perfis e que parecem ser de crianças de verdade, julgando pelas fotos de perfil. É possível que sejam adultos fingindo ser crianças para interagir com perfis falsos sem levantar suspeitas, mas preocupa se houver crianças reais envolvidas. Eu realmente suspeito que pelo menos alguns sejam adultos fingindo ser crianças, já que as fotos de perfil são de crianças que parecem bebês e não tem como elas saberem usar o Facebook nessa idade. E isso nem termina no Facebook. Eu também encontrei algumas contas diferentes no TikTok que quase só postam sobre o incidente e sobre as pessoas envolvidas. Uma delas tem o nome M4_Lovers e tem quase 45 mil seguidores, o que é muito mais do que qualquer um dos grupos do Facebook ou dos perfis falsos. Essa conta geralmente posta edições com as vítimas, com músicas animadas tocando ao fundo. Eles aceitam pedidos, permitindo sugestões de músicas ou novas tendências para futuras edições. Alguns têm vídeos das vítimas, que imagino terem sido achados nas redes sociais delas ou por colegas de classe, já que não creio que esses clipes tenham sido divulgados nas notícias. Os piores TikToks são edições com áudios supostamente do incidente, onde se ouvem gritos. Não sei se é genuíno ou se quem está por trás da conta criou o áudio, mas de qualquer forma, é perturbador. Alguns desses TikToks passam de 1 milhão de visualizações e têm milhares de curtidas. Essa conta parece ser gerida por alguém na Indonésia, pois arrecadam em uma plataforma que oferece soluções sustentáveis para problemas sociais no país. Essa pessoa possui outra conta, menor, com pouco mais de 3.600 seguidores, que também publica conteúdo sobre o incidente e as vítimas. Obviamente, depois de investigar isso, eu tenho tantas perguntas, mas infelizmente pouquíssimas respostas. Eu simplesmente não consigo imaginar por que alguém faria qualquer uma dessas coisas. Apesar de quão insensível e desrespeitosa é toda essa situação, não sei se as pessoas envolvidas realmente querem que pareça assim. Existem muitas diferenças culturais entre diferentes países do mesmo continente e ainda mais entre países do Sudeste Asiático e países europeus. Embora um incidente assim possa ser universalmente condenado, o que eu, na Inglaterra, consideraria desrespeitoso pode ser totalmente diferente do que alguém na Indonésia consideraria desrespeitoso. Não que isso torne as coisas muito melhores, mas a maioria das pessoas envolvidas parece ter pelo menos algum nível de empatia pelas vítimas. É uma pena que para algumas dessas pessoas, a empatia também se estenda ao agressor. Uma usuária fez comentários na postagem do Reddit que podem explicar o que está acontecendo, mesmo que seja difícil de entender. Veja os comentários. Também sou dos Balcãs, então costumo evitar esse assunto. É assustador e perturbador. Vou acrescentar algo mais. Se quiser algo perturbador, veja a cena estranha de roleplay de crimes reais no Facebook, especialmente com contas da Indonésia. Há uma subcultura que romantiza assassinos e vítimas, muitas vezes sem compreender o contexto, transformando tragédias reais em fanfics distorcidas. Não é só na Indonésia, há uma obsessão maior por crimes reais em partes da Ásia, especialmente no Sudeste Asiático. Algumas pessoas criam perfis falsos, editam fotos, vídeos e inventam histórias de amor sobre crimes reais. É sinceramente surreal e muito perturbador. Fugindo um pouco do assunto, em algum lugar da China há um grupo de encenação de airsoft. Um dos temas deles é a Guerra dos Balcãs, onde reencenam os horrores dos anos 1990 na região, com uniformes precisos e campos de concentração. Acho que a cultura de lá é simplesmente tão diferente e distante da nossa. Tenho certeza que não têm más intenções, só não sentem como a gente. Para eles é diversão, para nós é uma parte terrível da história em que muitos perderam familiares.
Acho que essa é a explicação mais próxima que teremos, mesmo não sendo muito satisfatória. Além disso, embora pareça haver alguns adultos envolvidos nessa comunidade, o que é a parte assustadora, eu suspeito que a maioria dessas contas é administrada por adolescentes que, em parte por causa da idade, simplesmente não percebem como isso soa para quem está de fora. Vale lembrar que, embora eu nunca tenha visto isso com roleplay, como disse antes, há várias comunidades online onde americanos e europeus romantizam assassinos e crimes, então não podemos atribuir tudo só a diferenças culturais. Pessoas fazendo coisas inacreditáveis existem em todo lugar e muitos na Indonésia também achariam isso inapropriado. O frustrante é que a autora do post no Reddit denunciou uma conta que postava fotos da cena do crime, mas recebeu resposta dizendo que o perfil não foi removido, pois não encontraram irregularidades. Alguns perfis e grupos foram removidos nos 2 meses após o post no Reddit, mas as contas de Costa, Mara e de outras vítimas seguem ativas. Não entendo como o Facebook não vê problema com elas. Também denunciei as contas restantes que encontrei, mas não vou ficar esperando que elas sejam removidas. Adoraria saber suas opiniões e teorias nos comentários, além de sugestões de temas para abordar no futuro. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.